Todos nós somos consumidores, todos nós precisamos comprar, vamos ao comércio, né, fazemos as nossas compras, mas em alguns casos, algumas pessoas têm dificuldades. Um produto, vai lá, compra um celular, deu um defeito, e aí você volta na loja para trocar e tem todo aquele transtorno, né? Sempre as pessoas falam, procure o Procon. Vá até o Procon. E a gente já tem esse sistema disponível aqui em Rolim de Moura, a gente já tem esse órgão competente aqui na nossa cidade, então por que não aproveitar? E aí a gente abriu um espaço aqui bem legal, toda semana. Se não der na quarta-feira, eu vou estar avisando vocês, porque é um momento de você aproveitar para tirar a sua dúvida sobre os seus direitos, você que é o consumidor. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre os produtos que dão defeito. Para isso, a gente conta sempre com a ajuda da gerente regional do Procon aqui de Rolim de Moura, que é a Isabela Giorvani, e ela já está aqui com a gente. A nossa primeira pergunta para ela é o que fazer quando eu efetuo a compra de um produto e ele apresenta o defeito. Isso acontece com muita frequência com o celular, né, Isabela? Talvez é uma das maiores reclamações que vocês recebem. Exatamente. Bom dia, consumidores, telespectadores, Gislaine. O que mais ocorre, né, no Procon, em números maiores de reclamações, é quando um produto ou uma prestação de serviço vem apresentar algum defeito, né? Até quando a pessoa ela contrata alguma coisa que não seja em espécie, concretizada, por exemplo, serviço de água, de energia. Então, quando ela vem apresentar algum defeito, tem direito de reclamar junto ao Procon. A pergunta que você fez é o que acontece, né? Isso, quando o produto apresenta um defeito, né? Uhum. Então, quando o produto apresenta esse defeito, a primeira coisa que o consumidor deve fazer é procurar o local onde ele comprou o produto, né? A empresa. De praxe, a empresa ela tem que analisar o produto, enviá-lo à assistência técnica, porque tem essa diferença entre o revendedor do produto e o fornecedor, que é o que o consumidor confunde, né? Todos nós acabamos confundindo. Cada um tem uma responsabilidade dentro da lei, que ele não pode ser confundida e que tem que deixar claro. E eu inclusive, já passei por isso várias vezes, do próprio revendedor, ele não explicar isso para nós que somos consumidores. Eles simplesmente falam, olha, esse produto ele não tem garantia, a loja não oferece a garantia. Agora, essa explicação tem que ser feita no ato da venda, né? Exatamente. O consumidor, é óbvio que ele tem que estar em dia com seus deveres para poder solicitar os seus direitos. Mas a revendedora do produto, que é a loja física onde você vai lá e compra, por exemplo, o seu celular, ela tem obrigação, tá? Isso é expresso em lei. Ela tem obrigação de deixar isso bem claro para o consumidor. É muito errado e faz parte da compra que você dê todas as orientações para ele. Não deixá-lo que ele fique em dúvida. Até porque é a forma de garantir que a pessoa volte lá mais vezes, né? Um bom atendimento é a alma do negócio, né, Gislaine? A gente também não pode esquecer da pessoa levar a nota fiscal. Exato. É muito importante, porque sem a nota fiscal não tem como, né? É muito difícil a pessoa conseguir os seus direitos sem apresentar esse documento que é tão importante. E sem contar que a gente tem muita reclamação no órgão de recusa de nota fiscal. E isso é crime. Não pode se recusar de forma alguma. Ou se você não fornece nota fiscal que dê um cupom, ou até mesmo um recibo, mas recusa de documentação de compra de produto é crime. E as pessoas costumam pedir sempre a segunda via da nota fiscal, porque acabam perdendo. Isso. Outra dica também legal seria a gente passar para o pessoal de casa, se você adquiriu o seu produto e foi enviado para você um cupom fiscal, daqueles papeizinhos amarelo ou rosa, é bom você tirar uma xerox, porque acaba pagando, né, Isabela? Isso acontece. Exatamente. Também. Que é uma coisa assim que eu não entendo como é permitida no Brasil, aquela bobina amarela, porque aquilo lá parece que é intencional de apagar e o consumidor não tem como provar nada depois. Então, o consumidor fica ligado. A gente sempre orienta no órgão. Primeira coisa que faz, por exemplo, quando vai pagar uma conta de energia, tira a cópia daquele recibinho, porque se vier a acontecer algum problema depois, você tem como provar. Já cansei de ver situações do consumidor chegar, olha, estão me fazendo uma cobrança, é indevida, eu já paguei isso aqui e já me cobraram, todo mês vem e eu já paguei. Então traz o recibo para a gente dar uma olhada para poder comprovar. Chega lá o recibo totalmente em branco, aliás, em amarelo, né? Totalmente em branco, apaga e apaga muito rápido. Então, consumidor, por precaução, toda vez que você pagar alguma conta ou comprar algum produto e vier aquele cupomzinho, tira a cópia na hora, porque se acontecer alguma coisa futuramente, você já está amparado. Ótimo. Então, para a gente deixar bem claro aqui, vamos falar da responsabilidade do revendedor e da fornecedora ou fornecedor.
Isso, exatamente. Olha só, é como nós estávamos falando anteriormente, que tem uma diferença grande, uma diferença peculiar entre a revendedora e o fornecedor. O revendedor do produto é aquela loja física que, e vamos dar um exemplo, você quer comprar um celular, você vai até a loja. E o celular, ele não é, a marca do produto não é a loja que você comprou, e sim da fornecedora. Quando esse produto ele vem apresentar um probleminha, que você procura a revendedora, a orientação, dentro de lei, o que eles precisam fazer é pegar o produto e enviar a assistência técnica, a fornecedora do produto, para que ele seja reparado. Chegando lá na fornecedora, eles vão analisar o que aconteceu com o seu produto, se ele está apto à reparação ou se foi um dano causado pelo próprio consumidor e ele não tem reparação. Mas para isso são outros 500, é outra história. Eles vão ter que emitir um laudo também. Tudo tem que estar documentado. Se o seu produto volta e eles simplesmente dizem assim, olha só, seu produto não vai ser resolvido o problema dele, não vai ser sanado esse dano, porque foi mau uso do consumidor, mau uso seu. Então eu quero um laudo emitido pela fornecedora. Se eles se recusarem, vá ao PROCON. Porque isso não está correto de acordo com as leis, né, de acordo com o Código do Consumidor. O consumidor ele tem direito a tudo documentado. Porque se é negado alguma coisa a você, consumidor, tem que explicar o porquê. E tem que ser amparado tem que estar dentro da lei também. Muito bom. Isabela, como é que funciona essa questão da assistência técnica? Não só para celular, a gente está falando aqui de eletros em geral, tá? Porque são geralmente os campeões de reclamação do PROCON. Mas o consumidor, ele tem o direito, ele mandou um celular para assistência técnica, ele tem o direito de ter um celular nesse tempo, ficar com outro aparelho emprestado pela loja ou não, voltou com 30 dias, não voltou, ele tem direito ao ressarcimento do valor? Como que fica essa questão? Olha só. Tem muita coisa que é oferecida ao consumidor no tempo que o produto ele vai para assistência, mas depende de cada situação, de cada produto. Alguns eles não oferecem essa garantia de ter um produto que vai ficar lá emprestado para você até que o seu original volte. Tá? Mas não é obrigatório. Tá. Nesse não caso... É obrigatório. Isso é bom a gente sempre falar, porque tem pessoas que às vezes têm muita dúvida. E há casos e casos, né? Exatamente, há casos e casos. O celular não tem como ficar sem. Um refrigerador... É complicado. Também, né? Por exemplo, tem uma loja aqui na nossa cidade, uma loja que vende eletrodomésticos, que se a pessoa é enviada assistência técnica, dependendo da situação, eles conseguem emprestar. Eles têm um produto para isso, para ficar emprestado até que o seu volte. Por exemplo, se é uma lavadora ou até mesmo um produto para você usar dentro de casa, um eletrodoméstico para usar dentro de casa, alguma coisa parecida, eles emprestam. Mas isso é um caso que tem que ser tratado isoladamente, né? Dependendo da situação e do prejuízo que pode trazer ao consumidor ficar sem aquele produto, dentro da lei, ele pode sim conseguir algo que vai ficar com ele até que o produto original volte. Por exemplo, um carro que apresentou um defeito e a seguradora não tem uma troca não tem a troca de peça no local ou rápida. E a pessoa vai ficar muito tempo sem o carro e ela precisa dele para ir trabalhar, né, para ir buscar as crianças na escola. Tem tudo isso. Então, eles disponibilizam um carro reserva. Mas aí é uma situação diferente, né? Tudo tem que ser tratado isoladamente. Tem casos e casos, Tem casos e casos, por isso. É bom procurar o PROCON. Exatamente, para tirar as suas dúvidas. Isso. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas e quiserem ligar aqui, eles podem ligar aqui, né, Gislaine? Pode mandar mensagens através do nosso telefone do WhatsApp. Inclusive, eu já estou aqui com ele. E se chegarem algumas dúvidas aqui, a gente já aproveita para perguntar para a Isabela, né? Tem um número para eles? Já está aparecendo ali, sim, né? Está aparecendo. Inclusive, já chegou uma mensagem aqui. Se o produto der defeito dentro dos 7 dias, pode dar outro aparelho novo? Então, esse produto, esses 7 dias, ele é muito polêmico. Eu até coloquei ali pedindo para ela para a gente explicar ele no final, depois de explicar toda essa parte da assistência técnica e da garantia. O produto, quando ele apresenta defeito, não interessa se esses são 7 dias, se são 30 dias. Se ele tem a garantia de 6 meses ou de 1 ano, se dentro desse tempo ele apresentar defeito, a partir desse dia, o consumidor tem até 90 dias para procurar a fornecedora do produto, né, a loja revendedora, quando se trata de produtos duráveis. Agora, quando se trata de produtos não duráveis,
um exemplo é comida, o consumidor tem até 30 dias, a partir do momento que você constatou um problema. Você não precisa procurar na hora se você não puder. O interessante é que vai procurar no momento que constatou o vício, né, o defeito. Mas se você não puder, você tem até 30 dias, quando se trata de produtos não duráveis. E 90 para produtos duráveis. Se o seu celular, a gente está falando de celular porque é um exemplo mais fácil de dar aqui. Se o seu celular apresentou um defeito hoje, e você não pôde ir lá procurar, pode procurar amanhã, mas vá. Desde que vá, você tem 90 dias a contar desta data. Quando ele apresenta esse defeito e você leva até a loja, explica tudo o que aconteceu, não dê a todos os produtos sem que você tenha foto. Fotografe tudo, nota fiscal, tira uma cópia, porque acontece muito do consumidor falar, olha, eu entreguei tudo o que eles pediram e aí não consegue resolver, o produto desaparece, é extraviado, acontece muita coisa. E quando você vai reclamar no PROCON, você não tem nem a nota fiscal para provar que aconteceu o problema. É muito complicado, porque o órgão precisa agir dentro da lei. E dependendo de algumas situações, como que nós vamos defender vocês, né, os consumidores? Como que o órgão vai defender o consumidor? Então, quando o seu celular apresenta esse defeito, que você vai até assistência técnica, a loja ela tem o prazo de 30 dias para devolver o seu aparelho. Se nesses 30 dias, deu dia 1º, quando foi dia 1º do outro mês, ele ainda não chegou, o consumidor ele tem direito, em lei, pelo Código do Consumidor, de exigir um outro produto de volta em perfeitas condições. Se não tiver o mesmo celular, pode ser um superior. Mas tem uma coisa também. A lei ela deixa claro que é a critério do consumidor. Ou outro produto, ou a volta do seu dinheiro, né? A restituição do valor monetariamente corrigido e atualizado. Tá? É importante ressaltar. Mas fica ao seu critério. Acontece muito, às vezes, das fornecedoras, né, das fabricantes do produto, elas, quando o caso chega ao PROCON, elas enviarem uma resposta falando assim, olha, a proposta de acordo que a gente tem é a troca do produto. E o consumidor, inicialmente, ele já deixou bem claro que queria a restituição do valor. Então, é como se colocasse e falasse assim, ó, ou é isso ou é nada. E não é bem assim. A lei deixa claro que fica alternativamente a escolha do consumidor. Então, se ele exigiu o dinheiro de volta, monetariamente corrigido e atualizado, é isso que ele tem que receber. Se a empresa ela envia uma resposta falando algo ao contrário, aí nós vamos enviá-lo até para uma instância superior, porque o direito do consumidor ele é impositivo, ele é taxativo e ele não se discute. Isabela, só para a gente responder assim bem direto, talvez você já até tenha respondido e como eu estava lendo outras mensagens aqui, eu não prestei atenção. Então, se o produto der defeito dentro dos 7 dias, a pessoa tem direito à troca. Exatamente, Ótimo. Porque esses 7 dias ele não significa nada quando o produto apresenta um defeito, tá? Uhum. Ele não tem influência num produto que está com problema. Chegou mais uma mensagem aqui da Nilda, do bairro Cidade Alta. Ela diz o seguinte, os produtos eletrônicos comprados no camelô que dão problemas, sem nota fiscal, o que fazer? Sem a nota é difícil, né? Então, é muito complicado. Obrigada, aí viu, vai Nilda? também. Oi, Nilda. Aqui é a Nilda, obrigada. Então, vai do bom senso do consumidor. Se ele acha que aquele produto é suspeito, que não pode oferecer uma nota fiscal, tem que pensar. E se esse produto vier apresentar um problema? Eu vou ter muito prejuízo com isso? Vai do bom senso do consumidor também. Em regra, todos os produtos eles precisam ter uma garantia. Se eles não tiverem, procurem o PROCON. É bom, talvez, no camelô, talvez nem todo mundo vai ter aquele sistema da nota eletrônica. Então, faz uma garantia manual. Eu acho que seria legal também. Isso, seria né, interessante. E o camelô, ele entra nessa parte dos 7 dias, mas é só quando você tem um arrependimento do produto, tá? Não é quando ele apresenta um defeito, que isso a gente vai tratar lá no final, porque tem algumas coisinhas que a gente... Tem vários passos, né? Isso, tem o passo a passo para que todo mundo consiga entender. Então, isso. A gente vai falar agora ainda sobre garantias. Todos os produtos têm garantias iguais. E como que funciona? Não, eles não têm garantias iguais, são diferentes, né? Por exemplo, um carro, ele tem uma garantia diferente de uma lavadora, de uma centrifugadora, de um celular. É bem diferente um do outro. Mas isso são cláusulas contratuais que tem que ser observado minuciosamente antes de você efetuar a compra do produto. Nada impede você ir na loja, você está indo lá, comprar o produto e falar, olha, eu quero dar uma lida no contrato primeiro para ter certeza se eu vou levar o produto ou não. Nada impede, tudo bem? Passado essa fase, né? Esse passo, se você efetuou a compra do produto, ele tem 1 ano de garantia, existe a garantia contratual, que é a que você tem junto à loja, e a garantia legal.
A garantia legal, ela começa a correr a partir do momento que o produto constatou um defeito. Então, assim, existem também dentro da garantia, que é uma coisa que tem que ser explicada minuciosamente, mas se você, mesmo assim, eu falando aqui hoje, você não entender, pode procurar o PROCON ou ligar lá pra gente, tá? Muito bom, deixar bem claro isso. Isso. Mas, por exemplo, tem aquele vício, que é o que a gente chama dentro do direito, né, que é o defeito que o produto apresentou, que ele nem sempre vai ser observado assim que você efetua a compra. São vícios que eles vão aparecer conforme você vai usando o produto. Por exemplo, você compra um sapato e ele fala que é um produto específico. Você comprou achando que ou às vezes ele é de fato, mas ele não está em boas condições. Conforme você vai usando, você percebe que cada dia mais ele está lá esfarelando, ele está desfazendo. Então, essa não era a intenção, né, do produto. Não era isso que você queria quando você comprou. Isso é um vício oculto. Ele vai aparecer conforme você vai usando. Isso também está dentro da lei e que, se acontecer, você tem direito de procurar o PROCON para poder mover uma reclamação. Esse vício, por exemplo, você comprou o produto hoje, você já está usando ele há mais de um mês e ele só começou a aparecer depois que você começou a usar, você tem, a partir desse dia que você constatou esse vício, se estiver dentro da garantia contratual, você tem 90 dias para procurar a instituição administrativa que é o PROCON. Essa seria já a garantia, esses 90 dias é a garantia em lei. Essa é a diferença. Não sei se você conseguiu entender. Acho que deu para entender. Se alguém ficou com dúvida, pode procurar. Pode procurar que a gente explica certinho, tá? Ótimo. Então, para a gente falar aqui da diferença da garantia contratual da garantia legal, de uma forma talvez mais simplificada. Então, a garantia contratual é a garantia que a empresa oferece quando você compra o produto. 1 ano, 6 meses, 3 anos, dependendo do produto. E a garantia em lei é quando você tem um problema nesse produto e começa a correr essa garantia para que você consiga resolver o seu problema, que seria 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, a pessoa comprar um chocolate no mercado e ela não abre naquele momento, ela não come ali naquele momento. Aí, o que acontece? Ela vai para casa, quando ela abre o produto, ainda assim, ela não vê que tem nada de errado. Mas quando ela começa a comer, ela percebe que está com gosto estranho, ou que tem até um bichinho, que, né, acontece muito, infelizmente. E aí, sim, a partir do momento que ela constatou aquele problema, é que ela já pode procurar o PROCON ou a vigilância sanitária, dependendo do órgão competente, tá? Ou até registrar um boletim de ocorrência também. Ótimo. Ô, Isabela, quando se considera uma prática abusiva por parte da empresa onde comprei um produto? Quando você vai lá, compra o produto e logo de cara, é um exemplo, eles já falam, a gente não oferece garantia. Isso é uma prática abusiva. Ou uma prestação de serviço inadequada. Você está com problema nesse produto, a revendedora ela tem por obrigação oferecer a disponibilidade de pegar o seu produto e enviar assistência técnica, ou até assistência técnica autorizada também, que às vezes na sua própria cidade. Então, isso se torna uma prática abusiva, quando ele se omite a fazer o que a lei impõe, né, a revendedora junto à fornecedora. O artigo 39 do Código do Consumidor, ele tem lá vários, né, incisos que elencam todas as práticas abusivas, mas as mais recorrentes são essas. Ou quando ele oferece uma venda que ela é casada. Olha, você só chega lá para comprar um produto, ele explica tudo certinho, ele fala assim, não, você só pode levar se levar tal coisa. Ou na compra, na finalização da compra, falar, olha, nós estamos oferecendo um curso online, alguma coisa. O consumidor falou que não, mas na nota fiscal está constando que tem, é crime. Tá? É bem claro isso. Isso torna uma prática abusiva também, porque ofereceu um produto que o consumidor não teve, né, não teve aceitação do consumidor, ou às vezes nem é informado isso, não teve a prévia comunicação. É bem interessante também, eu só não vou falar tudo agora, porque a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre as práticas abusivas que acontecem, né? Tem muita, né? Exatamente. A gente pode pegar até um dia para falar sobre isso também, porque é muito interessante. Às vezes você está sendo vítima de uma prática abusiva e não sabe. E vai perceber lá na frente e às vezes já não tem mais tempo de sanar esse vício. Ótimo. Oi, Isabela, chegou mais uma participação. A pessoa diz o seguinte, é o Alan. Na compra de produtos na promoção, no qual a loja diz que não faz troca, isso é permitido? Pois em muitas das vezes é fundo de estoque e, como foi dito, o produto acaba se desfazendo.
Você pode repetir de novo a pergunta? Então, na compra de produtos em promoção, a loja diz que não faz troca. Geralmente fala, produto na promoção não trocamos, né? Mas, em muitas vezes, esses produtos que vão para promoção são produtos de fundo de estoque, e aí ele acaba se desfazendo. A pessoa, mesmo assim, vai ficar sem o produto? Não vai ter direito algum? Tem direito, sim. Ela comprou da mesma forma. Fica a critério da loja fazer essas promoções com os produtos. Mas tem que estar ciente que se ele apresenta um defeito, quando a pessoa comprou, se foi colocado num valor diferente, se ela recebe, por exemplo, esse produto e ele vem com um defeito, a intenção dela de comprar, independente se estava na promoção ou não, era de ter aquele produto. Então, ele tem que estar em perfeitas condições. Se ele vem apresentar um defeito, a lei ela garante todas as regalias que ela oferece, né? Aliás, todos os direitos que oferece como garantia. Mesmo tendo ali um papel dizendo não fazemos troca de produto na promoção. Porque o cliente ele vai estar comprando já sabendo que não pode Mas trocar. não é uma troca, é uma restituição por direito. Se esse produto, a pessoa, óbvio, né, que se estão vendendo ali um produto e falando assim, olha, ele está com uns defeitinhos, ou talvez pode ser que você use uma ou duas vezes, aí vai do bom senso do consumidor de novo. Ótimo. Você não vai pagar por um produto que você não vai conseguir usar conforme esperado. Mas se você compra o produto, ele é vendido para você como para fazer tudo aquilo que foi lhe oferecido, é cumprimento da oferta. Se ele não, até mesmo se eles vendem um produto ao consumidor falando, ele faz isso, isso, isso e isso, e você chega em casa, você vai usar, ele não faz nada daquilo, por mais que ele esteja funcionando, né, não tenha estragado, quebrado, alguma coisa assim, mas ele não faz o que foi oferecido e que você comprou com o intuito de usar aquilo em prol do que foi lhe oferecido, também é um defeito. Tá? Você pode trocar. Exato. E para a gente estar finalizando aqui a sua participação dessa quarta-feira, porque como você falou, o tema é extenso, tem muitas dúvidas ainda, e conforme a gente vai conversando, mais dúvidas vão surgindo, né? Isso. Então, para a gente poder finalizar a nossa participação hoje, a sua participação, a gente vai falar do arrependimento posterior. O que é o arrependimento e quando ele acontece, que é frequente também. Isso, são aqueles 7 dias que todo mundo confunde. Gente, o arrependimento posterior, ele não configura para loja física, tá? Ele é só para compras feitas pela internet, telefone, aqueles vendedores ambulantes, né? A pessoa que passa na sua casa e oferece um produto. Só que é muito interessante que você pegue todo o contato, né? Consiga localizar, porque se houver um arrependimento, você consiga trocar esse produto ou até pegar o seu dinheiro de volta. O arrependimento posterior é quando o produto ele não apresenta defeito nenhum. Você comprou ele sabendo o que ele fazia. Quando você compra, ele continua fazendo tudo o que foi oferecido, está em perfeitas condições. Só que até em 7 dias, você se arrepende, fala, olha, eu comprei, mas me arrependi, não quero mais. Se você tiver comprado por internet, por telefone, venda a domicílio, né? Bateram lá na sua porta, você comprou na rua, que não seja no estabelecimento comercial, você pode trocar o produto e você tem direito de receber o seu valor de volta, ok? Mas ela não se aplica quando você vai lá na loja, olha o produto, conversa com a pessoa, tira todas as suas dúvidas, compra, leva para casa. Quer trocar? Não pode, a não ser que tenha apresentado algum problema e que seja comprovado por lei e na própria loja. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Obrigada. Na semana que vem tem mais. A gente pode adiantar, Isabela, o tema da semana que vem? Porque daí o pessoal já começa a mandar suas dúvidas de agora. Isso, seria ótimo. Olha, semana que vem nós vamos falar de saúde e a relação de consumo, né? A saúde dentro do Código do Consumidor, como que ela funciona, que vai englobar plano de saúde, atendimento médico, nota fiscal, que é um problema muito sério que a gente tem. E nós vamos tratar tudo disso na semana que vem. Ótimo. Mais uma vez, obrigada e até a próxima quarta. Muito obrigada. Eu só queria deixar aqui, claro, o endereço do PROCON. Nós estamos localizados na Avenida 25 de Agosto, no Shopping Cidadão, que o nome agora dele, gente, é Tudo Aqui. É porque algumas pessoas ainda não sabem, né? Então, o nome agora não é mais Shopping Cidadão, é Tudo Aqui. E lá também tem outros órgãos que podem atender vocês, se tiverem alguma dúvida. E o telefone para contato é 3442-9091 ou 3442-9016. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ligar. Na quarta-feira que vem tem mais Direito do Consumidor aqui no nosso programa Bronca Livre.